Obrigada por se juntar à Igreja Amor e Vida. É um prazer ter você aqui conosco. Se você deseja contribuir financeiramente, a conta da nossa igreja e CNPJ estarão aparecendo aqui embaixo. Visite-nos em www.igrejaamorevida.com.br. Esperamos que você seja edificado através dessa mensagem. Porque vocês são muito abertos para a palavra, a gente começa a pregar, a gente quer ficar pregando até amanhã, irmãos, porque vocês recebem a palavra. Olha para quem está do lado e diga assim: você é uma pessoa especial, você recebe a palavra. Irmão, não tem coisa melhor para um pregador do que pregar a palavra para um povo que quer receber a palavra. É ou não é? Agora veja, semana passada nós passamos pelo Domingo da Visão. Se você está nos visitando hoje à noite, seja muito bem-vindo. O Domingo da Visão acontece todo primeiro domingo do ano, onde nós recebemos a palavra profética vinda da parte de Deus. O Senhor me entrega a palavra para eu compartilhar a vocês. É uma palavra que vai nos nortear todo ano. E se você não teve condições durante a semana meditar nessa palavra, ela está disponível no nosso Facebook, no nosso Instagram, através de um link. Você pode baixar como um e-book para ficar no seu celular, fazer um download no seu computador, para semana após semana você ser orientado por essa palavra que veio da parte de Deus para nós, amém? E eu quero ler com você, antes da gente entrar nessa série de mensagens de Glória Maior, a nossa palavra para 2019 disse assim: diga-me, igreja, sou eu quem falo, o Senhor dos exércitos de anjos, sou eu quem falo, a sua justiça, Jeová Tsidkenu, sou Deus que julgo com retidão. Eu mesmo, pelo meu Espírito, te trouxe até esta porta. Agora ela está aberta. Vem, pode entrar. Seja bem-vindo ao ano da glória maior. Muitas coisas foram ditas sobre a minha glória. Vocês ouviram e creram. Agora chegou o tempo de provar e ver. Está escrito: provai e vede. Chegou o seu tempo de ver. Você verá um grande mover de sinais e prodígios e maravilhas. Você verá um fluir maior dos dons. Você verá barreiras denominacionais caindo. Você verá doentes sendo curados antes de alguém tocá-los. Você verá o seu futuro. Você verá manifestações da minha glória. 2020 é um ano de interpretações, não mais enigmas. Minha igreja saberá primeiro. Dei coragem a vocês, não se intimidem. Uma maior consciência da minha presença te leva a lugares de maior ousadia. Consagre-se mais a fim de me obedecer mais. 2020 é um ano de escolhas. A consagração te auxiliará para decisões sérias. Mergulhe na minha presença, ore mais e me deixe falar. Eu os guiarei pelo meu espírito. Ouça, não insista em se mover na carne, pare de se cansar. Esta é uma estação de acertos, de decisões tomadas debaixo de forte unção. Alegria para vocês será como um acesso para lugares mais profundos em minha presença. Os que estão no raso não sabem nada sobre lugares profundos. Não julgue, eu sou. A vocês o que cabe é seguir sorrindo e assim deixar o acesso aberto para os que crerem. Enquanto vocês se alegram na minha presença, eu movo as coisas. Cada vez que liberarem fé pelo riso, eu movo as coisas de lugar e transporto tesouros da terra que você nunca pisou até chegar em suas mãos. Vamos, igreja, e é o seu tempo de cantar mais alto. Sua festa será vista. Desperta, resplandece, a minha luz está brilhando. Brasil, trago de volta a você o mover por meio da adoração. Muitos deixaram de me adorar, mas outros tantos estavam vigiando sobre palavras ditas a respeito do som que sobe do Brasil para as nações. Quero te dizer, igreja, que você verá novamente um mover genuíno através da música cantada na minha presença. Levei Moisés ao Sinai para ver a minha bondade. Moisés me adorou individualmente e eu, o Senhor, me revelei particularmente a ele. O que quero ver em um tempo como este, um tempo que eu chamo de glória maior, é encontrar minha igreja me adorando, não só individualmente, mas também coletivamente. E eu me manifestarei publicamente. Permaneça em mim, posicionado em adoração. Ouça as minhas instruções. Este ano você verá grandes mudanças, mudanças que marcarão a terra até que eu volte. Vocês jamais se esquecerão de 2020, a porta de entrada da glória maior. Minha justiça entra em ação. Guarde os meus princípios e eu guardarei para você um lugar de honra. Foram muitas tentativas para derrubar meus planos, mas o que estabeleci não pode ser abalado. Estabeleci que a sua espera acabou, e assim é, está feito. O sábio em si mesmo será confundido, a conta deles não vai fechar.
Muitos se renderão e me servirão com tudo que têm. Haverá um favor maior para a sua prosperidade, igreja. Digo eu, o Senhor, e não minto. Há um favor maior para a sua prosperidade. Como disse no princípio, haja luz, estou dizendo, há um favor maior para a sua prosperidade. Você enriquecerá por minha causa, essa é a minha herança. Os filhos é que vão possuí-las. Recupere seu fôlego, respire fundo, sim, respire fundo. Este também é um tempo de refrigério. Vocês chegaram, vocês creram, correram. Eu, o Senhor, acelerei seus passos. Agora chegou o seu tempo de voar. Voar revestido por uma glória maior. Abram suas asas e voem, diz o Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso. Pode glorificar a Deus. Abra sua boca e diga: Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia. E eu vou ler de novo Isaías 54:14, porque esse é o primeiro texto que nós vamos ler acerca da glória maior. É uma série de mensagens. Como é o nome dessa série de mensagens? Eu não ouvi como é o nome dessa série de mensagens. Isaías 54:14 diz que você será estabelecido em justiça. O profeta Isaías foi um profeta considerado como um profeta messiânico, porque ele via o Messias. Ele nem estava no tempo de Cristo, mas milhares de anos antes, ele, pela palavra de conhecimento e de sabedoria, recebia a revelação divina, vendo Jesus Cristo chegar e estabelecer um povo santo na terra. Deixa eu dizer, Jesus Cristo já veio, já morreu, já ressuscitou e já estabeleceu um povo santo na terra. E eu estou olhando para eles hoje à noite. Ele disse: você será estabelecido em justiça. Diga: eu sou justiça de Deus. Inclusive Paulo viu isso. Ele disse em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos nele justiça de Deus. Diga: eu sou justiça de Deus. Isaías te viu nessa terra como justo e não como pecador. Você não é mais pecador, você é justo. Você não é mais maldição, você é bênção. Você não é mais um problema, você é uma solução. Você não é mais um quebrado, você é alguém completo nele. Agora Isaías 54:14 diz: longe da opressão. Diga: longe da opressão. A realidade da nova criação, da justiça de Deus, é manter os seus filhos longe da opressão. Uma das coisas que te fez ser justiça nessa terra, ou para quê serve eu ter esse conhecimento que eu sou justiça? De repente você está aí pensando: muito bonito o seu discurso, mas para que serve eu ser justiça se a minha vida está assim? Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te plantou como justiça dele nessa terra, para que você ficasse longe da opressão. Se você tem ficado debaixo da opressão, você precisa crescer na consciência do que significa ser justiça de Deus nessa terra, porque quando você nasce de novo, uma nova realidade nasce em você. Você não é mais pecador, não anda mais debaixo de maldição, nem está debaixo da mão de Satanás, porque agora o quadro da sua vida mudou. De repente lá fora as pessoas estão olhando para você e dizendo: nada mudou, mas dentro de você tudo mudou, porque Deus mudou o quadro da sua vida. E porque tudo mudou e porque você foi feito justiça, deixa eu dizer algo para você: você deve andar longe da opressão. A Bíblia, o texto nem está dizendo que você deve fugir da opressão. A Bíblia diz que porque você é justiça, a opressão não chega perto. Agora, mesmo assim, o que nós temos visto são crentes oprimidos. Por isso que a nossa palavra profética diz: guarde os meus princípios, e eu guardarei para você um lugar de honra. Porque de repente uma pessoa tenta 1 mês, 2 meses: ah, pastor, eu estou dizendo como você me ensinou, eu estou falando como a Bíblia diz, eu estou crendo que eu sou justiça, confessando essa realidade, mas parece que as coisas estão apertando. E você pode dizer assim, até dizer assim: olha, de fato essa palavra não funciona. Deixa eu dizer uma coisa para você: impossível a palavra não funcionar, porque ela já está estabelecida e já funcionou. Ela não está sendo provada. Você não é cobaia de uma palavra inédita que foi inaugurada agora. Essa palavra criou tudo que você vê hoje. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, essa palavra já existia, irmãos. Jesus Cristo, o verbo, ele estava lá na fundação do mundo. Inclusive Hebreus diz que por causa da palavra, tudo que foi feito, tudo que existe foi feito. Tudo que você vê, que você pisa, que você toca, foi feito por causa de uma palavra. Quando a terra estava em caos, que não havia nada, porque Satanás caiu e tudo estava quebrado, Deus disse: haja luz, e tudo começou a ser restaurado, tudo começou a pegar forma de novo. Uma palavra mudou
o ser humano, uma palavra mudou todo o planeta Terra. Deixa eu dizer, essa palavra que foi inaugurada aqui, que foi liberada aqui, também mudou a sua história e a sua vida. Não é que a palavra não funciona, é que talvez você não esteja guardando a palavra para que você funcione nela. Talvez você deixou de funcionar nessa palavra, mas impossível essa palavra não funcionar. Se você agarrar essa palavra hoje, faça prova dessa palavra, e você vai ver que essa palavra vai pegar lugares em você que estavam mortos ou dormindo, adormecidos, vai despertar essas partes da sua vida, de modo que todo o seu corpo vai funcionar por causa dessa palavra. Quem crê, diga aleluia. Aleluia. Irmãos, eu estou falando rápido porque tem um relógio ali dizendo que falta 34 minutos para eu acabar. Quem está aqui? Agora a Bíblia diz, porque já não temereis. Deixa eu ler de novo. Serás estabelecida, deixa ali no telão, Isaías 54:14, a Bíblia diz: serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Veja só, Isaías, o profeta, ele está nos dando uma revelação maravilhosa. Quem quer saber? A Bíblia está dizendo que por causa da realidade de justiça, a opressão não chega perto, porque não tememos. Então a palavra está nos revelando que o que liga o homem à opressão é o medo. E quando eu fui orar ao Senhor, e eu estava na minha poltrona, no meu gabinete, orando por vocês, com a Bíblia aberta, lendo o livro de Ezequiel, e o Senhor me disse sobre algumas coisas que nós temos que fazer esse ano. E Ele disse: mas a porta da glória maior está aberta, mas vocês precisam começar por esse princípio aqui. E o tema dessa palavra hoje à noite é quebrando a ligação com o medo. Diga assim: acabou. Sabe por quê, irmãos? Pessoas estão aprisionadas por causa do medo. Agora a Bíblia diz que se eu não temo, a opressão não chega perto de mim. Isso significa, o contrário também é verdade. Quem teme, quem tem medo, ainda que tenha sido estabelecido como justiça, vai trazer, vai conectar a opressão, vai conectar o medo ao espírito. Todo homem, seja ele nascido de novo ou não, ele é um espírito. 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, está nos dizendo que todo homem é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Agora veja, o que liga o homem à opressão é o medo. E muitas pessoas estão oprimidas porque elas estão com medo. Quando você se levanta, quando você decide andar debaixo de medo, você está ligando o seu espírito à opressão. Aqui fora parece que nada mudou, você está sorrindo, seus olhos estão abertos, você vai à casa de pessoas, você entra no seu carro, você vai trabalhar, mas aqui dentro só você sabe o que você está passando. Por quê? Porque de alguma maneira você temeu algo que você ouviu falar, e aí aquilo lá entrou no seu espírito e ligou você a uma opressão terrível. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: para quebrar a ligação com o medo, você precisa ouvir essas verdades, porque o medo é um espírito. Diga comigo: o medo é um espírito. Alguém diz assim: eu não sei porquê, mas desde que eu nasci, desde pequeno, eu tenho medo dessas coisas. Eu tenho medo de dormir sozinho, eu tenho medo de andar sozinho na rua, eu tenho medo de pegar um ônibus, eu tenho medo de entrar no carro. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, o medo vem antes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Desculpa, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é que você tem medo simplesmente porque você viu algo, é porque tem um espírito rondando você. Eu estava pensando, meditando nessa palavra. Eu me lembro que quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe, por causa de síndrome do pânico, saiu de São Paulo e decidiu morar no interior. E nós fomos morar no interior, a mais ou menos 300 quilômetros da capital. E morando lá, a gente podia brincar na rua até mais tarde, a gente era mais livre como criança no interior. E meus amigos, eles decidiam, moravam no pé de uma serra que dava para outra cidade, e eles decidiam brincar. Eu já tinha por volta de 13 anos. Eles decidiam brincar de ir na serra à noite, porque nós ouvimos sobre a loira do banheiro. Quem nunca? Eu estava numa escola, irmãos, e todo mundo dizia que tinha uma loira no banheiro, e eu não ia no banheiro de jeito nenhum. Não porque tinha uma loira no banheiro, mas porque diz que aquela loira era um espírito que morreu naquele banheiro e que ia me espantar. E sabe, não só isso, mas muitas outras coisas eu ouvia naquele tempo. Inclusive naquele tempo, eu não sou tão velho assim, eu fiz 37 anos esse ano. Então naquele tempo foi o tempo em que começaram a inventar sobre um bicho chamado chupacabra.
E nós ouvíamos essas histórias e a gente sentava numa roda com uma fogueira, coisa bem de interior, e a gente ficava contando histórias de terror, depois de tentar brincar com a brincadeira do compasso e do copo algumas vezes, e eu era um pouco incrédulo para essas coisas, mas de fato o mundo espiritual é verdadeiro e nós não devemos fazer esse tipo de coisa. Agora presta atenção, a gente ficava contando essas histórias, depois os meus amigos eles falavam assim: agora vamos subir a serra? Porque dizia que uma moça tinha subido no caminhão do seu marido, e lá na serra, uma semana antes do casamento, o caminhão tinha capotado e ela estava com um vestido de noiva, inclusive numa caixa naquele caminhão. Então diz que todo mundo, toda vez que alguém passava a serra de noite a pé, aquela mulher estava vestida de noiva esperando alguém para assombrar. E a gente queria subir para ver, mas não queria ver, não é? Mas isso tudo era muito mais espiritual do que você tá rindo porque não era com você. Porque os meus pais, por exemplo, eles eram enraizados em feitiçaria. E eu me lembro que eu tinha uma camiseta branca na minha casa. Meu pai dava passe em centro espírita, e na falta de uma camiseta branca para ele, que ele tinha que usar naquele dia, ele se esqueceu. Ele pegou uma camiseta branca minha e ele colocou o slogan, o símbolo daquele centro de espírita. Era macumbaria mesmo, irmãos. Desculpe, eu não sei o termo correto. Se alguém se ofender, me perdoa, não quero ofender ninguém. Mas pôs um emblema daquele lugar e foi para aquele lugar naquela semana. Tirou depois aquilo que ele costurou e devolveu para mim a camiseta. Então, além de todas as assombrações que já me seguiam por causa dessas histórias que contavam para mim, sabe que eu comecei a ter que lidar também com aquela camiseta branca andando atrás de mim todo dia. Eu acordava às 6 da manhã, lá no interior eu podia ir para a escola a pé sozinho, porque a escola ficava a 4 quadras da minha casa, e 6 e pouca da manhã eu já ia com a minha mochilinha, olhando para trás, e sempre que eu olhava eu via aquela camiseta atrás de mim. O mundo espiritual funciona e não é mentira. Agora, por que eu estou contando essas histórias para você? Para que você entenda que tudo isso chegou até mim por causa do medo que foi aberto. E ainda que eu não entendesse nada sobre os princípios espirituais e nem tivesse tido a oportunidade de entrar numa igreja com 13 anos de idade, deixa eu dizer, o meu espírito já estava conectado à maldição do medo. Porque o medo era um espírito, e assim como Deus tem um propósito na minha vida e tem um plano na minha vida, Satanás também tem um plano de me impedir de chegar no plano de Deus. Porque se eu chego no plano de Deus, se a revelação do plano de Deus chega até mim, eu dou prejuízo ao inferno. Não é? Agora abra comigo 2 Timóteo, meu Deus, eu tenho 28 minutos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu estou no segundo texto, eu tenho 13 textos para ler, estou brincando. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz assim, olha: porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. A Bíblia diz, eu vou ler de novo, 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Alguém pode dizer, ah não pastor, mas na minha Bíblia está errado então, porque na minha está covardia. Deixa eu dizer, essa palavra covardia no grego está ligada a medo. O significado da palavra covardia é medo, e a Bíblia diz que Deus não nos tem dado espírito de medo. Então se Ele não tem dado, de onde vem esse medo que você sente? Hoje você está aqui, é uma noite muito espiritual como todas as outras, irmãos, mas dessa noite depende tudo que você vai fazer em 2020. Porque pessoas aprisionadas no medo não podem ir para a glória maior, não podem dar passos para aquilo que Deus preparou para você. E Deus nos disse semana passada que os primeiros 6 meses desse ano seriam meses de transformação. E a primeira transformação que vai acontecer é você ser livre desse medo que te aprisiona. Porque em condição de justiça não dá mais para você ficar com medo do amanhã. Ai, não sei como é que vai ser amanhã, vou ficar com medo. Tem pessoas que têm medo se vão casar ou não. Pessoas que têm medo se a família vai dar certo ou não. Pessoas que têm medo se vão engravidar ou não. Pessoas que têm medo se vão prosperar ou não, ou se o dinheiro vai acabar ou não. Deixa eu dizer, isso é uma maldição. E se você temer, você vai estar conectado ao espírito do medo. E o medo é um espírito. E você pode ter um propósito divino maravilhoso para cumprir nessa terra. E pode ser que você olhe para você e você ouça até profetas falar, você é promissor, Deus tem propósito na sua vida, tem algo novo, tem algo maravilhoso vindo do céu para você. Ele diz que você vai às nações, você vai correr ao redor da terra, você vai abrir a boca e pregar a palavra. Louvado seja Deus, aleluia, eu creio nisso. Mas deixa eu dizer, se você não alinhar o coração, o seu espírito a essa palavra que te livra do medo, dessas correntes malignas, você não vai a lugar nenhum. Porque uma pessoa que não tem domínio sobre si não vai fazer nada relevante nessa terra. Porque sempre que vai dar um passo para construir algo vai ser demolido, não por causa do diabo, mas por causa do medo que foi colocado em você. Então você veio para ficar livre do medo. Agora você pode dizer, não pastor, mas eu sou crente. Mas deixa eu dizer, Jó também era. A vida de Jó era promissora. A Bíblia fala que Satanás estava rodeando a terra em Jó no capítulo 1. Diz que Jó oferecia sacrifícios pelos filhos,
Porque os filhos no final de semana se reuniam entre eles para beber e para fazer coisas até exageradas. E Jó era um homem tão de Deus, tão de Deus, tão de Deus, irmãos, que ele queria sacrificar até pelos filhos. Mas em Jó no capítulo 3, vai para lá comigo, Jó capítulo 3, Jó no capítulo 3, no versículo 25. Jó capítulo 3, versículo 25. Livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. Quem está aqui, diga aleluia. A Bíblia diz, essa foi a confissão de Jó. Quem é que está falando aqui, Deus ou Jó? Quem está falando, Deus ou Jó? Jó está dizendo, aquilo que temo me sobreveio. O que mais ele está dizendo? O que eu receio me aconteceu. Quem está aqui, diga aleluia. Diga assim, aquilo que Jó temeu foi o que veio. Veja, aqui no versículo 26 está dizendo, não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, já me vem grande perturbação. O que aconteceu com Jó? Ele foi ligado ao medo. E ainda sendo alguém promissor, reto diante de Deus, porque Deus reconhecia Jó como um homem reto. Você pode pensar, por que é que Deus deixou Satanás mexer com Jó? Desde que Adão caiu e decidiu pecar, Satanás ganhou autoridade sobre os homens. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, no capítulo 3, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, da graça de Deus ou da glória de Deus. Todos pecaram e agora todos foram destituídos, separados da presença de Deus. Agora o texto não termina aí, porque fala que Jesus pagou o preço e gratuitamente você recebeu vida eterna. Mas isso é um estereótipo do que aconteceu com o homem antes de Jesus Cristo. Jó estava fadado a viver debaixo de condenação. Jó estava fadado a viver debaixo de uma legalidade de Satanás. Porque Satanás, ele ganhou autoridade sobre a terra por causa do pecado de Adão. Quem está aqui, diga aleluia. Agora é importante que você entenda que quando você nasceu de novo, essa autoridade que Satanás tinha para exercer medo na sua vida foi cortada. Porque a autoridade de Satanás funciona até hoje para quem é caído, para quem é ímpio, para quem não nasceu de novo. Por isso você tem que pregar o evangelho na sua casa, porque se você dorme e acorda com alguém que não nasceu de novo, se Jesus voltar, aquela pessoa não vai para o céu que você vai. Por isso temos que encher essa igreja, porque nós não queremos ser uma igreja que prega só para a gente ficar bom. A gente quer ser uma igreja que prega para dar prejuízo ao inferno. E qual é a riqueza de Satanás? As vidas. Então vamos tirar as vidas das mãos de Satanás. Agora naquele tempo, assim como nos dias de hoje, para quem não é nascido de novo, Satanás tinha o direito legal de mexer nas pessoas. E aí Deus, não é que Deus deixou, estava debaixo da autoridade de Satanás. Tudo que Deus tinha, um feedback, um insight, ele é reto. Agora a decisão que ele vai fazer depende dele. Mas no meio desse processo, sabe o que acontece, irmãos? Jó se mostra medroso. E diante do medo, a graça, a misericórdia de Deus não podia agir. Porque Deus vela para cumprir a sua palavra. E se medo é um espírito do diabo, Jó já estava oprimido. E ele disse, isso que me aconteceu, não foi Deus pesando a mão não. O mal que eu temia foi o que me sobreveio. Alguém diz, não, Deus pesou a mão em Jó, tirou tudo, Deus me deu e ele levou, louvado seja o nome do Senhor, para espiritualizar os fracassos. Mas fracasso tem a ver com demônio. Porque é difícil a gente levantar a cabeça depois de uma perca e reconhecer, eu temi, eu fiz errado e por isso perdi. Não. Aí a gente fala, Senhor, você tem o controle de tudo. Se você tirou, porque era prejudicial à minha vida, Deus me deu e Ele levou. Isso é desculpa de crente fracassado que não quer acertar a vida. Porque o que Deus te dá, Ele não toma de você. Quem está aqui, diga aleluia. Agora por que o diabo levou? Porque ele temia. E sempre que você para pelo medo, você abre caminho para que o diabo pegue aquilo que até Deus colocou na sua mão. Deus não está trabalhando para você perder o que você conquistou nele. Ao contrário, a graça te capacita para segurar as realidades que você já recebeu pela palavra de Deus. Mas se você tiver medo, o que acontece? A opressão chega e esse medo te liga à maldição. E é por isso que pessoas perdem, fracassam, derrotam, ficam miseráveis, quebram financeiramente, enfermidades chegam, porque o medo liga a humanidade ou a pessoa
a opressão. E quando o espírito do homem está conectado ao medo, o diabo está agindo. Doenças, enfermidades, miséria, vem por causa do medo. Abre comigo 1 João, capítulo 4, versículo 3. Quem está aqui, diga aleluia. 1 João, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3. 1 de João, capítulo 4, versículo 3. Quem achou, diga aleluia. Oh, aleluia. Eu amo a palavra. A Bíblia diz: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente, de fato, já está no mundo. Quem já está no mundo? O espírito do anticristo. O espírito do anticristo. Que espírito é esse? Aquele que Timóteo já tinha recebido como instrução, que se apresentava como medo. Ó, Deus não deu o espírito do anticristo para você, porque esse espírito é do diabo. Você está covarde, parado, ligado ao medo. Isso não vem de Deus, isso vem de Satanás. Paulo já estava instruindo Timóteo a respeito dessas coisas. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. João está conectado a essa mesma revelação, e ele prega para aquela igreja que está ali fervorosa, que está crescendo, que está avançando. Diz assim: cuidado para vocês não pararem por causa de espíritos que não confessam Jesus Cristo. Alguém está pensando: meu Deus, quem não fala com o coração, quem não confessa com a boca e não crê com o coração, é do anticristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, é muito mais profundo. Quando o nosso apóstolo João está dizendo aqui que aquele que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus, está dizendo que aquele que não fala a palavra, que não confessa a palavra, que não crê na confissão da palavra e nem se alinha à revelação da palavra, ele não procede de Deus, ou aquela vida que está vivendo não procede da vida de Deus, irmãos. Ou seja, todo mundo que crê tem que confessar Jesus Cristo. Confessar Jesus Cristo não é só aceitar Jesus um culto e nunca mais aparecer. Confessar Jesus Cristo é você abrir a sua boca no momento de pressão, quando o medo está se levantando e você sai da minha frente, que se você vier por um caminho, por 7 você vai ter que fugir. É confessar o que a palavra diz ao seu respeito, independente do cenário que você está vendo hoje à noite. Pode ser que você tenha chegado aqui ouvindo muitas vozes, que o ano começou e de novo você não começou do jeito que devia começar, que agora você vai ter que esperar 2021. Não! Hoje à noite essa cadeia está sendo quebrada e você está sendo desligado desse espírito de medo. Agora veja, por que João não diz então o espírito do diabo ou o espírito do medo? Por que ele diz anticristo? Porque Cristo não é o sobrenome de Jesus, nem o nome composto. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, não é? Não adianta ficar falando sem conhecimento. Não adianta nós ficarmos repetindo sem conhecimento o que isso revela. Algumas pessoas dizem: eu sirvo Jesus Cristo de Nazaré. Você olha para a vida, não tem, a pessoa está mais ligada ao medo do que a Cristo. Agora veja, meu nome é composto. Para quem não sabe, meu nome é Luiz Gustavo, não é? Agora veja, esse é um nome composto. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, não fala sobre um nome composto. Está falando sobre um nome, Jesus, e sobre a qualidade desse nome, que significa ungido. Jesus, ungido. Quem está aqui, diga aleluia. Por que é que João, ele está dizendo assim: cuidado com o espírito que é anti-unção? Porque muitas pessoas estão plantadas nas igrejas e têm medo até da unção, e resistem à unção, e é isso que permanece de pé, para que a pessoa fique ligada ao medo. Porque o que vai trabalhar para que esse medo seja quebrado de uma vez por todas é a unção de Jesus derramada sobre a igreja. Se você não crê na unção, você não consegue quebrar as ligações com medo, porque não é nada racional. Deixa eu dizer uma coisa para você: a sabedoria humana é até bonita, mas não tem nada a ver com sabedoria humana.
O apóstolo Paulo chegou numa igreja chamada aos Coríntios, irmãos. Ele estava ministrando aos Coríntios. Tem a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Ele estava ministrando e disse assim: olha, vocês são muito letrados, estão rodeados de pessoas intelectuais, que sabem fazer arte, escrever poema. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: a palavra que eu falo não tem nada a ver com sabedoria humana. Inclusive Deus vai levantar, ele começou a dizer lá, Deus vai levantar os que não são para confundir os que são. Porque a vida de Deus, ela faz isso. Ela pega quem não é e faz ser, para confundir os sábios humanos. E tem pessoas sentadas nos bancos das igrejas, apoiando a sua fé em sabedoria humana, em métodos, em maneiras de fazer de modo humano. Mas nada humano vai sustentar a unção para quebrar o medo na sua vida. Ele disse: olha, não é pela sabedoria humana, mas a palavra que eu falo é uma palavra de poder. Ou seja, ele se apresentou como um ungido de Deus, enviado para aquela igreja. E por causa da unção que ele carregava, coisas acontecerão naquela igreja. É por causa da unção que está sobre a sua vida, que a sua vida está se movendo, que Deus está trabalhando, que as coisas estão acontecendo, que cura está chegando, que milagres vão romper sobre a sua vida, que provisão vai chegar por causa da unção. Sabe o que é unção? A unção é como um imã. A Bíblia diz que o profeta João Batista, ele estava no deserto. Aonde ele estava? Só para saber que vocês estão comigo, aonde ele estava? Ele não estava no shopping, nem no centro de Jerusalém, nem na rua direita, onde passava mais pessoas. Não, ele estava no deserto. Mas diz que ele é tão ungido, tão ungido, tão ungido, que as pessoas saíam do deserto, da cidade para ir até o deserto escutar a mensagem dele. Quando chegavam lá, a mensagem era dura: arrependei-vos. A mensagem não era leve para amaciar a alma, não. A mensagem era dura: arrependei-vos. Porque é chegado o reino de Deus. Isso implicava em mexer com a religião das pessoas. Isso implicava em dizer que tudo que elas acreditaram a vida inteira era mentira, era falso, e ia levar elas para o buraco. Mas mesmo assim, com uma mensagem dura, um homem estranho, com bigode, com roupas esquisitas, comendo comida estranha. Sabe o que acontecia? Os cultos dele era lotado. Por quê? Porque ele era ungido. E ainda que você não entenda nada sobre a unção, você sabe quem é ungido, porque você é um espírito. E o seu espírito, quando encontra a unção, ele se conecta imediatamente. Você diz: eu quero ser como aquela pessoa, eu quero ouvir o que aquela pessoa tem para dizer, eu quero andar com aquela pessoa, porque o seu espírito se conectou com a unção. Porque é que João disse: o espírito do anticristo. Porque é a unção que trabalha para quebrar isso aí que você chama de medo. Abre comigo Isaías capítulo 10, versículo 27. Tem um aleluia aqui, quem dá mais? Tem pouco aleluia hoje à noite. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Isaías capítulo 10, versículo 27. Oh, aleluia. Eu estou até ouvindo. Por que o espírito do medo odeia a unção? Isaías 10, 27. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro. Segura esse texto. Eu já andou com ombro, com pesos no ombro? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa abrir, não mude o texto. Deixa o texto aí no telão, deixa aí na sua Bíblia. Deixa eu só contextualizar ele para você. Em Isaías também, a Bíblia fala que o profeta profetizou: um menino nascerá. Ele diz assim: o governo estará sobre os seus ombros. Diz que Cristo ia nascer e que o governo ia estar sobre os ombros. Você pode pensar: o que significa ter governo nos ombros? Se você não entende as epístolas do apóstolo Paulo, fica muito difícil a gente entender a Bíblia da antiga aliança. Porque quando a gente entende sobre autoridade, Efésios no capítulo 1 está dizendo que você recebeu a autoridade de Deus por causa do sacrifício, do preço pago, mas da ressurreição de Jesus Cristo. Então todo o governo que estava sobre Jesus Cristo foi derramado sobre a igreja. É a cabeça ou o corpo? Não ouvi. 1, 2, 3. A igreja é a cabeça ou o corpo? O ombro fica na cabeça ou no corpo? Por que é que Satanás, esse sujo, quer trazer peso no seu ombro? Para enfraquecer a sua autoridade. Porque foi o corpo de Cristo que recebeu a autoridade nesta era para desfazer as obras do diabo. Em um culto como esse, pesos estão sendo tirados dos seus ombros.
Pessoas com cansaço, com pesos nos ombros, elas não conseguem fazer decisões de qualidade, elas não conseguem entender que elas têm o poder dado por Deus para decidir e para dizer como as coisas vão acontecer, porque tem peso. Tudo que elas querem é fazer logo aquilo de qualquer jeito, para que de alguma maneira aquele peso seja aliviado, e aí oprimidas elas vão tentar fazer alguma coisa de Deus, e quando der errado vão dizer: eu fiz assim porque Deus quis que eu fizesse assim. Mas o que fracassa, o que não dá certo, não tem nada a ver com o que Deus quer que você faça. E talvez você tenha decidido por causa do peso que você está carregando, e não por causa da palavra que foi liberada da parte de Deus para você. Mas eu declaro hoje, eu estou profetizando aqui, que nunca mais você vai decidir alguma coisa por causa dos pesos, das pressões que o medo colocou nos seus ombros. Quebrando a ligação com o medo. Agora o texto está dizendo: acontecerá naquele dia que o peso será tirado dos teus ombros, e o seu jugo do teu pescoço. É cabeça ou corpo? Já pegou alguém pelo pescoço? O que acontece? Morre, sufoca, perde a respiração. Quantos crentes estão sufocados pelo medo? Eles querem crescer espiritualmente, mas não conseguem porque o medo está sufocando. Eles dizem: eu queria tanto servir mais a Deus, eu queria tanto saber orar mais, ler mais a palavra, mas o medo chega e fala: para que você vai perder tempo com isso? Vai dar seu jeito na vida, porque ninguém vai ajudar você. Seu pai não ajudou, sua mãe não ajudou, sua família te deixou sozinho, seu esposo te traiu, a sua mulher te abandonou. Olha aí, o jugo apertando, a pessoa está sem respiração. Ela faz do jeito que ela pode fazer, porque ela está ligada ao medo de não dar certo de novo. Mas hoje à noite é noite de recomeço, e o que está estabelecido vai dar certo. Agora veja: o seu jugo será tirado do teu pescoço, jugo que será despedaçado pela gordura. O que significa gordura nesse texto que está na antiga aliança, no hebraico? Gordura significa unção. Por que João disse: cuidado com esse espírito, ele é anti-unção? Porque para a igreja se livrar daquilo que conecta a opressão ao medo, precisa de unção. Então tem uma coisa que o diabo odeia: a unção. Sabe o que acontece? Esse medo que você sente é o diabo manifestando o medo dele, porque cada um lhe dá o que lhe é próprio. Você não dá quem você não é. Quando o diabo vê que a unção veio e que algo vai mudar na sua vida, você começa a sentir medo. Da onde vem aquilo? É o medo do diabo. Ele está com medo. Irmãos, quem está aqui, imagine o que é você viver sabendo que tem um prazo determinado para a sua vida, só que você não sabe quando é que vai acabar. Eu não estou falando dos crentes, não, estou falando de Satanás. Porque ele não sabe quando Jesus vai voltar. Ele não sabe se é agora, ele não sabe se é amanhã. Então esse medo que você está sentindo é um medo que ele tem de Jesus Cristo e da unção que opera na sua vida. Oh! Você pensa assim: que medo é esse? É um medo de Satanás, porque ele sabe que quando essa unção se levanta na sua vida, acabou para ele. Ele nem sabe se é agora mesmo que Jesus vai voltar e todo mundo vai ser arrebatado de maneira sobrenatural. Ele nem sabe quando a nova Jerusalém vai se manifestar. Ele nem sabe quando é que você vai subir, quando ele vai ser preso. Ele não sabe, mas deixa eu dizer, quando a unção se manifesta, ele fica com medo, porque de alguma maneira ele já está perdendo, e aquilo que já está estabelecido, mas não tem hora nem data, e ninguém sabe quando vai acontecer, ela vai dando sinais pelos crentes que vão se levantando na unção. E quando alguém se levanta na unção, Satanás fica amedrontado. É por isso que até crentes resistem tanta unção. Para que falar em línguas? Para que cair? Você já teve medo disso, eu sei. É o medo de Satanás agindo em você, para roubar você do ponto onde algo vai quebrar. Agora deixa eu dizer, não é só quebrar, porque a Bíblia não é quebrar. Deixa eu corrigir. Não é quebrar, mas é desfazer, despedaçar. A Bíblia diz que a unção despedaça o... A unção despedaça o... Diga comigo, a unção despedaça o jugo. Por que João disse o anticristo
o anti-unção. Esse espírito é anti-unção. Por que Satanás odeia a unção? Não é que a unção quebra, porque o que é quebrado pode ser consertado. Quebrou algo, conserta. Não, a unção esmiuça. Essa palavra despedaça, ela vem de uma outra palavra que a gente conhece no Brasil como ferrugem. Deixa um ferro no tempo ser corroído pela ferrugem. Volta lá depois, só tem pó. Essa unção que está aqui hoje à noite, através dessa palavra, vai tornar pó o que você chama de medo. Eu estou profetizando. Quando o diabo vier para querer mostrar aquele quadro de novo, virou pó. Pó você nem dá murro, pó você sopra. Se você pegar um prato agora e jogar no chão, o que vai acontecer? Ele vai ser quebrado em partes. Você pode religar essas partes e fazer aquele quadro de novo, levar até num lugar próprio para fazer restauração daquele prato. Agora, quando a gente está exposto à unção, não é isso que acontece não, quebrar uma coisa não. É pegar um martelo, colocar aquele prato dentro de um pano e martelar, até que vire pó. É isso que a unção faz com o que você chama de medo. E é por isso que tem tantas pessoas oprimidas, com depressão, com síndrome de pânico, crentes. Sabe por quê? Falta unção nos cultos. Falta unção no dia a dia do crente. Levantar as mãos para os céus, começar a orar em línguas em casa, sem esperar chegar domingo, porque o Espírito Santo não espera chegar domingo. O que ele tem que fazer, ele faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele não está limitado à igreja, ele pode trabalhar no seu quarto. Se você crê nessa palavra, tiver instrução dela e comunhão com essa palavra, em qualquer lugar que você tiver, a unção se manifesta para quebrar julgos que se levantam contra a sua vida. Esses dias mesmo, irmãos, eu estava conversando com alguém no meu gabinete, e alguém começou a dizer tanta porcaria. Porcaria que eu digo, me intimidar por causa de coisas na nossa cidade. E sabe de uma coisa? Eu disse, pai, a unção está aqui para despedaçar cada palavra dessa. Que fulano ia morrer, que Beltrano não ia dar certo, que foi tanta maldição, irmãos. Que Beltrano não ia conseguir, que isso e aquilo, trazendo morte para a nossa cidade. Deixa eu dizer uma coisa, eu comecei a clamar o Senhor e eu fiquei em silêncio e eu vi no Espírito a unção despedaçando tudo aquele jugo que estava sendo liberado sobre a nossa cidade. É assim que você deve fazer quando você é o alvo. Quando o diabo se levantar para dizer, não vai dar, você já confia na unção e fala, já deu, Satanás. Porque quando ele diz não vai dar, é o medo que ele tem, porque ele sabe que deu. Esse é o medo dele, não é o seu. Eu tenho um medo. Você não tem, você tem o sangue de Jesus. Você tem o Espírito Santo. Eu tenho um medo, esse medo não é seu, é de Satanás. É ele que está sentindo esse medo e você está sentindo, porque você está conectado a esse espírito, por causa desse medo que você se permitiu andar. Agora deixa eu dizer, você tem como desligar esse medo, confiando nessa palavra, porque essa palavra escorre óleo, e quando você está exposto a essa palavra, você despedaça, você quebra a ligação com medo. Você chega de um jeito num culto, mas por causa da palavra e da unção, nunca mais você é a mesma pessoa. Eu já tinha 18 anos. Eu não subia as escadas sozinho. Quando subia correndo. Porque quando eu subia as escadas, eu olhava para trás, eu via aquela camiseta branca. Era espiritual. O diabo me queria, porque ele sabia que eu tinha nascido e sido levantado para dar prejuízo ao inferno. Mas quando eu levantei a mão na igreja e pratiquei a palavra, nunca mais eu tive medo de dormir sozinho. Nunca mais eu tive medo de subir escadas, de entrar no elevador. Nunca mais. Isso não significa que o diabo não tenta, mas eu estou ligado à palavra. Eu consigo discernir Satanás quer me aprisionar nesse ponto. E no ponto que você está sendo aprisionado, é lá que está a sua vitória. Eu estou profetizando. Eu estou falando com alguém aqui hoje à noite esse negócio aí.
Eu vou até repetir: esse ponto que você se sente aprisionado, é lá que está a sua vitória. Satanás está sentindo medo, porque ele sabe que se seus olhos abrirem agora, você está com a mão no pote da provisão, no pote da promessa, no pote da sua vitória. Você não vai retroceder. Quem vai ter que andar para trás é esse diabo que quer parar você. Chegou o dia da virada. Eu estou profetizando para alguém aqui. Nunca mais você vai ficar parado por causa de um medo. Tem pessoas que não conseguem trabalhar por causa dos traumas. Tem pessoas que não se casam por causa dos traumas. Tem pessoas que se separam por causa dos traumas do passado. E estão dizendo: eu preciso fazer uma cura interior, preciso ler a palavra. Não tem que fazer cura interior, não, tem que ler a palavra. Porque quando você nasceu de novo, você foi conectado com o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus não é suficiente para livrar você da maldição, cura interior também não é. O que está acima do Espírito de Deus? Levar você para processos de obras mortas, se lembrando do seu passado até a terceira, quarta geração, não liberta você desse ponto de pressão que você está. O que libera você para a próxima fase é a palavra. É você reconhecer: eu tenho um Espírito, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Aquele que venceu o diabo habita dentro de mim, nele eu posso todas as coisas. Sabe o que acontece? A sabedoria humana quer prender você a métodos. Meus 50 minutos já deu, agora aquele negócio está piscando na minha frente. Satanás só me intimidando, irmãos. Diabo do inferno. Vá para Romanos 8:15. Eu vou ser fiel ao relógio. Romanos 8:15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Quem achou, diga aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa mais estar ligado ao espírito do medo. Veja Romanos 8:15, a Bíblia diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Para viverdes, diga outra vez. Isso é sinal que a sua vida antiga falava sobre medo, e que você nasceu de novo, e apesar de nascer de novo, está atemorizado, porque não reconhece a quem você está ligado. Não é que você não considera Deus. A falta de conhecimento do que esse Deus opera na sua vida te atrofia na fé, te atrofia no Evangelho. Haja visto que para você operar alguém, você precisa fazer medicina. E não são só 4 ou 5 ou 6 anos, mas uma vida inteira exposta ao ensino, porque a medicina se atualiza. Assim como qualquer outra profissão, você precisa se profissionalizar para operar em qualquer dom ou qualquer profissão. Agora, crentes sentam na igreja no domingo e acham que a vida está resolvida. Mas o fato de você entrar numa igreja não te torna um crente. Assim como entrar numa garagem não te faz um carro. Pronto, falei. Esse medo está te parando porque você está deixando. Porque a hora em que você se levantar no poder dessa palavra do Espírito que habita em você, acabou para o Satanás. A Bíblia diz: ai daquele que tocar no ungido. Porque quando você é consciente da unção, tem uma barreira. Deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Eu vou ler só mais um texto, mas deixa eu dizer isso aqui. Eu me lembro que eu estava já convertido, jovem, e eu estava tentando conquistar a minha esposa. Então a gente ficava batendo papo sobre o Evangelho até de madrugada. E de fato eu queria bater papo sobre a palavra, viu? Eu não queria usar isso como ferramenta de chaveco, né? Mas eu me lembro que nós sentávamos na calçada em frente à casa dela, depois do culto de jovens. E a gente naquele tempo fazia cultos e às vezes era difícil acabar. Então nós levávamos alguns jovens até no colo para a casa deles, para a mãe deles, por causa da unção operando. Mas perto da meia-noite, a gente sentava na calçada e começava a falar do que Deus estava fazendo, do que a gente queria fazer em Deus, das coisas que a gente queria viver. E eu me lembro como se fosse hoje um dia em que nós a gente estava sentado numa rua chamada Espírito Santo. Como chamava a rua? Veja que até para me sentar eu sentava na rua certa. E eu sentado naquela rua chamada Espírito Santo, que eu e ela decidimos morar na rua Espírito Santo. A mãe dela morava na rua Espírito Santo, meus pais moravam na rua Espírito Santo. Nós éramos ungidos em todos os lados, irmãos. Não tinha como dar errado. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu me lembro que naquela madrugada, a gente conversando sobre a palavra, vinha uma mulher bem desgovernada. Eu até pensei, mas não deu nem tempo de falar. Eu pensei: vem uma bêbada.
De fato ela estava bêbada ou drogada, em algum nível desses de vício. Mas eu a vi de longe chegando, não estava tão perto de mim. Mas quando ela chegou, eu só ouvi a voz dela. E uma luz branca, clara, clara, clara. Eu nem sei a dimensão daquela luz. Eu sei que veio como um raio de luz, que eu não pude ver mais nada além daquela luz. E ela estava do meu lado, testemunha, está aqui, viu tudo o que aconteceu. Eu ouvi aquela mulher falando assim: você é um pastor, não é? Eu era um jovem de tênis e bermuda e camiseta, depois de um culto jovem. Eu mal sabia cantar uma música no playback, quanto mais pastorear uma igreja. Nem conhecia sobre o meu futuro ainda, mas o diabo já sabia para que eu nasci. Eu me lembro que ouvi aquela voz e não conseguia responder porque eu não via nada. E a Shirley disse: você viu o que ela fez quando ela foi embora? Eu disse: não, eu só vi um raio de luz que me deixou cego para ver qualquer coisa aqui na minha frente. Ela disse: quando ela falou você é um pastor, ela tinha levantado a saia e tinha ficado nua na sua frente. Mas a unção de Deus guarda o ungido dele. Os seus olhos são guardados contra o ataque do diabo. A sua vida é preservada diante das artimanhas e ciladas de Satanás. Porque às vezes, irmãos, prostituição entra pelo olho. Coisas que você vê na televisão lançam setas de prostituição para a vida de alguém. Deixa eu dizer, mas quando você é ungido, a unção te guarda até no canal de televisão. Você nem sabe porque trocou o canal, mas antes da prostituição aparecer ali, você já tinha trocado. Porque ai daquele que tocar no ungido. Eu nem sabia quem eu era em Deus, mas o diabo já sabia. E é por isso que ele estava amedrontado. A mulher gritou, levantou a saia, ficou nua. E tudo que eu via era a glória de Deus. Porque crente debaixo da unção não vê os ataques de Satanás. Enquanto o diabo está atacando, o que o crente vê? Eu vejo os céus abertos. Hebreus capítulo 13 é o último texto, versículo 6. Hebreus capítulo 13, versículo 6. Louvado seja Deus. Ai, ai, ai. Esse medo que você sente é o medo de Satanás. Ele tem medo do que você está vivendo. Você sabe que quando um bicho ataca um homem é porque ele sentiu medo? Estou sendo tão atacado, pastor. O diabo está com medo de você, minha filha. É só um bicho querendo pegar você, que está debaixo dos seus pés, inclusive. Levante seus ombros. Mostra para ele quem você é. Não vai ficar de joelho dizendo: Deus, Satanás está me atacando. Diga a Satanás: ei, cala sua boca em nome de Jesus. Sai, eu tô dizendo com alguém: sai da minha casa hoje em nome de Jesus. Não é para você aceitar os seus filhos enfermos na sua casa, não. Nem a sua esposa, nem seu marido gastando dinheiro com farmácia o mês todo. É hoje o dia que você vai falar: coloca a mão no peito de Satanás. Não coloca a mão nele, não. Coloca os pés no pescoço dele. Diga assim: acabou para você, diabo. Na minha casa você não reina mais. Porque eu era crente, eu sou crente há muitos anos, mas estava aprisionado na prisão do medo. Mas acabou para você, diabo. Hebreus no capítulo 13, no versículo 6, a santa palavra de Deus diz: oh meu Pai, aleluia, oh meu Deus. A Bíblia diz assim: afirmemos confiadamente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? A Bíblia diz que o escritor aos Hebreus estava dizendo a eles: estavam sendo perseguidos. Ei, o que falta para vocês é revelação de quem é o seu Deus. Porque Deus é o seu auxílio. E se Ele é o seu auxílio, você não teme, porque o homem não pode fazer nada contra você. Quem dirá Satanás? Veja, você não precisa mais estar ligado ao espírito do medo, porque Romanos 8,15 diz que por causa da nova criação, da sua nova realidade em Cristo, você não precisa andar na vida de medo de novo. Outrora você era medroso, agora em Cristo você é corajoso. Quando o diabo disser para você que acabou, você vai começar.
só para contrariar Satanás. Outro dia, faz um tempo, o diabo tinha me dito que eu não podia ofertar algo na vida de alguém, que eu não ia ter o dinheiro para pagar a minha conta. Eu disse: Satanás, só porque você falou, eu vou dar o dinheiro que eu tenho e vou dar até o que eu não tenho, vou fazer um crédito aqui só para calar sua boca. Porque se eu ficasse com aquele feedback, eu tinha sido parado pelo medo de não ter. Mas eu recebi um comando e obedeci. Aquele comando me rompeu para a nova fase, me transportou para uma nova fase da minha vida. Você chegou aqui hoje à noite porque Deus, deixa eu dizer, tem uma ponte. Eu vejo uma ponte te levando para a próxima fase. Eu vejo uma ponte te unindo, te levando para a próxima fase. Tem pessoas que chegaram aqui que a ponte estava até de pé assim já, ó, como se fosse abrir. Mas a unção está fazendo essa ponte se alinhar. E o caminho está reto para você ir para a próxima fase. Hoje é a noite que você está entrando para a próxima fase. Escreve esse dia na ponta da sua Bíblia, nesse texto de Isaías 54:14. Pode declarar: hoje eu estou entrando na minha nova fase. Uma fase sem medo, sem miséria, sem desgraça, sem roubo e sem ficar parado, receando o que o diabo pode me fazer, porque eu é que nasci para dar prejuízo ao inferno. A Bíblia diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás.